A graça e paz. Hoje eu quero compartilhar mais uma vez a poderosa palavra do Senhor de encontro ao seu coração. Quero ter essa honra, esse privilégio de poder me alegrar junto com você, porque a palavra de Deus ela nos traz liberdade para que nós possamos andar na união do Espírito, amando e perdoando os nossos próximos. O que eu quero compartilhar com você hoje está no Evangelho de Mateus capítulo 18, a partir do versículo 21, que diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes, respondeu-lhe Jesus. Não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Amém? Glória a Deus, como Ele é bom, como Ele nos amou. A palavra de Deus, ela fala que antes da fundação do mundo, Ele ofereceu a Jesus Cristo, seu Filho unigênito, como propiciação pelos nossos pecados. Pecados esses que nós não tínhamos como de pagar Ele, porque quando o homem pecou, todos nós morremos e todos nós tornamos pecadores. Sendo assim, sendo impossível de qualquer ser humano se justificar-se diante de Deus querendo pagar o seu pecado. E por isso que Deus enviou Jesus Cristo, para que Ele pudesse nos redimir dos nossos pecados, para que pudéssemos receber vida eterna através da sua morte e ressurreição. Por que Pedro pergunta isso para Jesus? Porque Pedro ele queria ser perfeito, ele queria andar em amor, perdoando e amando uns aos outros. Porém, Pedro também começou a observar a fraqueza das pessoas e o quão as pessoas são falhas e o quanto elas erram diariamente umas com as outras. Então Pedro achou que era necessário que fosse perdoado o seu próximo até 7 vezes, que já seria uma quantidade suficiente para uma pessoa. Mas Jesus, ele falou que é para nós perdoarmos 70 vezes 7, porque da mesma forma que Ele nos perdoou os nossos muitos pecados, nós também devemos de perdoar uns aos outros, para que as pessoas possam saber que nós somos filhos de Deus, porque o amor de Deus, ele cobre multidões de pecado. E quando nós pegamos a Bíblia e continuamos a ler ela, você vê que Deus, e Jesus, aliás, ele fala com uma parábola a respeito de um senhor que ele quis acertar com os seus devedores todas as dívidas e pegou aquele que lhe devia mais e mandou encerrar ele na prisão para que ele lhe pagasse tudo quanto ele devia. Mas ele não tinha nada, então ele mandou prender ele, os filhos, a esposa, tudo quanto ele tinha para que saldasse a dívida. Então esse servo, ajoelhando-se aos pés do Senhor, começou a rogar para que ele fosse paciente com ele, que tudo ele lhe pagaria. Então o Senhor usou de misericórdia para com ele e lhe perdoou a sua muita dívida. Saindo esse servo, ele encontrou o seu conservo, que devia muito menos aquilo que ele devia ao seu senhor. Agarrando esse conservo, começou a sufocar ele, falando: paga tudo que me deve. E ele falou assim: ser paciente comigo. O seu conservo falou com ele: e tudo te pagarei. Mas ele não quis ser paciente com o seu conservo e mandou que ele encerrasse ele na prisão. Então os seus conservos, ouvindo isso e vendo, foi lá e anunciou a Jesus tudo quanto ele tinha feito com o conservo dele. E Jesus mandou chamar ele para que ele pudesse explicar aquela situação. E Jesus falou com ele: não te perdoei eu a sua dívida, porque você também não poderia perdoar o seu próximo. Então, não importa o quanto nós erramos, não importa o quanto nós falhamos uns com os outros. Se uma pessoa tem errado com você, perdoe ela, libere o perdão para que você possa ficar livre também de todo ressentimento, de todo sentimento de culpa, porque infelizmente você acaba ficando preso naquilo que aconteceu no seu passado. Você fica preso no seu passado por algo que não vale a pena, porque Jesus ele não olhou para os nossos pecados para nos perdoar, ele simplesmente nos amou. Então nós devemos de amar, de perdoar as pessoas, não importa o quanto as pessoas têm te ofendido, o quanto as pessoas têm te machucado. Importa é que quando você ama e perdoa as pessoas, elas vão entender que o amor de Deus ele procede de você, porque o amor de Deus é derramado sobre as nossas vidas através do Espírito Santo. Paulo ele fala: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo, por conta da natureza do pecado que habita em mim, porque Deus ele condenou o pecado na carne, e por isso que a carne ela anseia a pagar o mal com o mal, mas a palavra de Deus diz que não pagueis o mal com o mal, mas sim o mal com o bem.
Amém? Fique essa palavra guardada no seu coração e que se você tiver algo a tratar com o seu próximo que ele tenha te ofendido, vá até ele enquanto você pode, perdoe ele, ame ele, para que você possa ficar livre também, para que você não fique com ressentimento e mágoa no seu coração. Amém? Fique na paz, um forte abraço e que Deus possa te abençoar poderosamente em nome de Jesus.